Perfeito, Pavinato. Principalmente porque, como bem colocou o Eduardo, esses julgamentos do STF em relação ao 8 de janeiro são de uma covardia gritante. E quando você condena a Débora, por exemplo, por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, numa forma multitudinária, com organização criminosa, sendo que é muito improvável, na verdade é impossível de se comprovar um vínculo associativo entre a Débora e aquelas mais de 1000 pessoas que estavam ali, é uma desumanização. Perfeito, Pavinato. Principalmente porque, como bem colocou o Eduardo, esses julgamentos do STF em relação ao 8 de janeiro são de uma covardia gritante. E quando você condena a Débora, por exemplo, por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, numa forma multitudinária, com organização criminosa, sendo que é muito improvável, na verdade é impossível de se comprovar um vínculo associativo entre a Débora e aquelas mais de 1000 pessoas que estavam ali, é uma desumanização. Na verdade, digo até que é uma forma de tratar um inimigo. E o inimigo, num contexto de guerra, ele é um não humano, ele é um não sujeito. Ele é um não ser. E esse é o cenário que nós temos hoje em relação a esses julgamentos do Supremo e ao tratamento que é dado a essas pessoas, com multas bilionárias que elas nunca terão condição de pagar. Portanto, também é uma forma até de condenação perpétua, que é vedado pela nossa Constituição, porque as pessoas nunca terão condições de pagar os milhões que elas foram condenadas. Também é uma desumanização do caso da Laura, que não foi considerado a vida da Laurinha em relação à repercussão dessa ofensa que ela sofreu. É um tratamento de inimigo. É uma desumanização. O Ben Shapiro, no livro dele Momento Autoritário, ele descreve como isso está ocorrendo também nos Estados Unidos, em relação às instituições para com os dissidentes, digamos assim, os opositores. É claro que nos Estados Unidos você tem uma luta mais equilibrada, porque nós temos também associações de ambos os lados, as pessoas têm onde se refugiar, coisa que no Brasil, infelizmente, a gente tem muito pouco, comparado ao que a esquerda tem em termos de estrutura e material humano. Mas hoje eu percebo que, além dessas instituições e agentes privados, nós também temos que lidar com a desumanização, com o assédio dos agentes públicos e das instituições onde eles estão lotados e que eles representam. A frase, ela vem bem a calhar e veja só como é triste. Nós estamos falando de uma frase que descreve um período obscuro da nossa sociedade, da nossa civilização. E quando você lê isso, você fala, parece que estamos falando do Brasil. Então algo de muito errado deve estar acontecendo aqui. Algo de muito errado deve estar acontecendo aqui. E teve um comentário na última vez que eu vim que disse assim, olha, Pavinato, fala pro seu convidado que a gente não quer saber de recomendação de filme e livro, não. Eu vi esse comentário no chat. Que você vai recomendar filme? Não, é que eu acabei de recomendar o livro, né? Do Momento Autoritário. Achei que você ia falar de filme. Não, ainda não. Mas, galera, quando eu trago isso, é porque nós não vamos sair dessa situação se a sociedade não adquirir cultura. Porque é só através da cultura e do conhecimento que você consegue enxergar melhor o que se passa. Você consegue ter a perspectiva do real. Eu não quero... Você sabia que o primeiro filme pornô que eu assisti se chamava... É verdade, se chama... Que a molecada... A molecada é foda, né? A molecada passava. Na minha época era videocassete, né? Você fazia as cópias do videocassete. Chamava Lições Anais da Professora Desirê. Eu não sei... Você falou de filme, eu lembrei dessa particularidade. Foi o que te marcou, né? Mas não tinha graça nenhuma, porque eu era viado, então... eu peguei a fita pra não maldarem na escola, né? Não é esse tipo de filme que eu recomendaria. Aí eu assisti até pra ter assunto depois, comentar. Mas quando eu trago aqui, eu vou continuar trazendo. Por quê? Porque eu gostava mesmo era de ver o Tarzan na sessão da tarde. Aquele da Chita lá? Qualquer um antigo, que apareceu homem com torso de esmero, eu gostava mesmo. Isso tem que ser trazido aqui, não o pornô, mas... Porque senão a gente vai continuar achando que, por exemplo, a política ela se resume a picuinha partidária. E não, se resume a ideias, tá certo?
Então, e é só com o poder das ideias e da palavra que a gente vai poder mudar esse cenário, tá certo? Então é por isso que eu trago aqui, não vou deixar de trazer. Fique incomodado quem quiser aí, porque eu acho que faz parte também. E acho que agrega o programa, porque não é em qualquer lugar não que você vê aqui recomendações de livros e filmes. Então é por isso que eu sempre vou trazer, porque é só através da cultura e do conhecimento que a gente muda esse cenário. Pois é. Olha, vem aqui, ó. Ô, Alemão, eu quero que você bloqueie também, em definitivo, essa Isa MRMR. Bloqueia, primeiro porque ela me deve. Ela me deve. E agora ela vem falar um negócio aqui. Porque nenhum vagabundo diz que o agro é pop, salvo pelo Plano Safra criado pelo comunista Lula. Olha o que ela diz aqui. Que o Lula dá um Bolsa Família para o agro. E a gente fica falando que o agro é pop. Em primeiro lugar, o último Plano Safra do Lula, o ISMRMEI, bloqueia esta desgraçada. O último plano... Eu vou explicar porque eu não sou o Haddad, tá? Que se fosse o Haddad, viu, Alemão? Se fosse o Haddad, eu ia enrolar. Se fosse o Haddad, eu ia fazer isso aqui, viu, Isa? Olha o que eu ia fazer se eu fosse o Haddad. Roda aí. A gente é contra algumas privatizações. Pô, quer ver uma coisa? Fala. Privatizar a água prometendo que vai diminuir a conta e aumenta a conta, você está mentindo para a população. Espera um pouquinho. A Sabesp era uma empresa estatal ou era uma empresa de capital misto? É uma empresa controlada pelo Estado. Peraí, não, você não respondeu. Ela era que... estatal ou era uma empresa de capital misto? Era como o Banco do Brasil. Quem é que vendeu as ações da Sabesp na Bolsa de Nova York? Espera um minuto. O Alckmin. Mas peraí, deixa eu te falar. Você está me fazendo uma pergunta, eu vou te responder claro. Tecnicamente, né? Porque minha especialidade é finanças públicas. O Banco do Brasil é uma empresa estatal e tem ações na Bolsa. A Sabesp é uma empresa estatal. Eu aprendi que elas são empresas de capital misto. Como é que chama a Petrobras? A Petrobras não é Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima? Então, mas ela é estatal. Banco do Brasil não é sociedade. Como é que é estatal? A Petrobras é estatal ou não? Oi? A Petrobras é uma estatal? Não, ou não? Não é. É de capital misto. Se eu fosse o Haddad, eu ia deixar passar, porque você vê a besta quadrada, que é isso aí. O energúmeno, que é este senhor, que não sabe que foi, de fato, o Alckmin que levou as ações e que quando o Tarcísio pegou, não tinha mais participação nenhuma, né, do capital público, sabe? Enfim. Como aqui não tem Haddad, eu vou falar desse negócio do Plano Safra. Eu não sei se você sabe, Isa MRMR, no Brasil, a gente só não vive em recessão absoluta há muito tempo por conta do agro. E é por conta do agro profissional. É aquele agro que exporta, é o agro dos reis dos gados, é o agro dos grandes agricultores, é o agro dos amigos do Lula, como dos irmãos Joesley e Wesley Safadão. Porque ele escolhe quem enrica no país. Agora, você dizer que o Plano Safra é o Bolsa Família desse agro, você é muito energúmena. Em primeiro lugar, porque no ano passado ele anunciou um Plano Safra de tantos bilhões. Ele entregou apenas, acho que 30% do valor prometido e só entregou para a agricultura familiar AKMST. Então, o Plano Safra, no final das contas, ele acaba servindo como Bolsa Família de MST e, é claro, plano de empréstimo aos grandes agricultores, quando o dinheiro sai. Porque quando o Lula assumiu a presidência, em 2023, chegou em 2024, aconteceu uma coisa bastante interessante no mercado. Pela primeira vez, as grandes indústrias do agro estavam fazendo FDIC, que é um fundo privado onde um pool de pessoas investem e eles vão pagando esse dinheiro com juros não tão alto quanto o bancário e não tão baixo quanto do Plano Safra. E quando os FDICs explodem,
em empresas do agronegócio, é porque o governo não está pagando o Plano Safra. E Plano Safra para grande empreendedor é empréstimo, não é doação. Então você vai tomar no meio do olho da sua goiaba. Desgraçada. Isso não aguento mais. E toda vez. E ela aposta dinheiro. E ela perde e não paga. Cria vergonha na tua cara. Você só vai ser desbloqueada se você fizer o Pix de R$1.000 que você prometeu para Pavinato, P-A-V-I-N-A-T-T-O, Pavinato com 2 T's, @outlook.com. Não tem .br, é Pavinato com 2 T's, @outlook.com. Deixou de ser caloteiro, você volta. Chupa que é de jabuticaba. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu podia estar me prostituindo. Não podia estar nada disso. Eu quero só te fazer um pedido simples. Um pedido para você que acompanha o meu trabalho. Todo dia, ao vivo, 7h30 da noite, 19h30, eu estou ao vivo aqui no YouTube, no canal do Metrópolis, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com muita seriedade e análises. E em tempo de tanta informação superficial, a sua audiência faz toda a diferença. Então, se você valoriza análise crítica, informação e conteúdo sem filtro e sem firula ideológica disfarçada de jornalismo, participa da nossa live Pavinato 7h30, ao vivo, às 19h30, no canal do Metrópolis, aqui no YouTube.